Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 18. Estaremos lendo do primeiro versículo ao 6. Só que antes de seguir com a leitura, eu gostaria de pedir a você, que ainda não nos segue, que nos acompanhe. Clique aí em seguir, deixe seu comentário, deixe seu like, para que outras pessoas venham a ser alcançadas por esta palavra, amém? E a palavra do Senhor nos fala, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. O Senhor levou Jeremias a um lugar para ver um oleiro trabalhando, para ele saber como o oleiro pode fazer com barro. O oleiro, ele vai amassando barro. Primeiro, ele seleciona os melhores barros para ele poder usar para fazer um vaso. E ali ele vai amassando, coloca lá num equipamento e vai amassando, vai moldando para ficar no formato que ele deseja. E ali Deus levou Jeremias para estar vendo essas cenas e perguntou para ele, se ele também não poderia fazer conosco, ser humano, igual o oleiro estava fazendo com o barro, porque o oleiro dá forma do jeito que ele quer ali no barro, e o barro não pode reclamar, o barro não pode falar: eu não quero ser esse vaso, eu quero ser com outro formato, eu não quero assim. O oleiro faz conforme a sua vontade, o seu bem-querer, e assim o Senhor pode fazer nas nossas vidas, conforme o querer dele, para mim e para você. O Senhor, quando está nos moldando, quando está nos transformando, muitas vezes nós passamos pela prensa, muitas vezes nós passamos por situação da qual nós achamos que não vamos suportar. E aí o Senhor vai e nos molda, e nos transforma, e nos levanta, e nos tira daquela situação com mais força, com mais vigor, e a gente passa por cada processo glorificando o Senhor. É assim que o Senhor quer de nós, que nós o glorifiquemos, porque Ele pode fazer de nós conforme o querer dEle, e tudo o que lhe apraz. E quando o Senhor põe um de nós, escolhe um vaso para poder amassar, para poder transformar, é porque Ele tem algo grandioso para fazer na nossa vida. O que Deus tem vai além do que nós imaginamos. Então, se você estiver aí na presença do Senhor, se você estiver sendo moldado, se estiver ali na roda do oleiro, ali, para Ele te moldando, não reclame, não questione a Deus, não fale que não quer. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus fazer conforme o querer dEle, que os planos do Senhor são planos de paz. Deus nos ama e, como a Bíblia fala, o pai corrige o filho que ama. Se você é um pai, uma mãe que não está nem aí para a educação dos seus filhos, então você vai criar eles de qualquer jeito. Mas se você é uma pessoa que se preocupa com o futuro deles e quer ensinar o melhor para eles, você vai educar, você vai corrigir, você vai castigar, você vai tirar algumas coisas na função de alcançar o objetivo deles entenderem que tem que mudar aquela postura que não está legal,
eles têm que se dedicar a outra coisa, eles têm que fazer algo melhor, eles têm que mudar o comportamento. Assim é o Senhor conosco, assim o Senhor faz conosco, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente viva o extraordinário dEle. E é quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a viver já, a experimentar um pouquinho do céu aqui na terra, as coisas boas que Deus tem para nossas vidas. O Senhor começa a nos guiar pelos caminhos dele, mas para isso nós temos que nos colocar ali, na dependência total do Senhor e falar: Senhor, faça de mim conforme o teu querer. E quanto mais reclamamos, quanto mais questionamos, mais no deserto nós ficamos, mais na prova nós ficamos. Então, quando vocês tiverem uma prova, entenda que é a mão de Deus na sua vida e deixa Ele para você ver se você não vai sair dela o mais rápido possível. Deus quer trabalhar na minha e na tua vida no dia de hoje. Permita o Senhor trabalhar, porque grandes coisas Ele vai fazer através de nossas vidas. A obra que o Senhor tem nas nossas vidas é grandiosa. Saiba que o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida não é pouco. O que Ele tem para fazer é imenso. Mas nós temos que nos posicionar, nós temos que dizer não para o pecado, nós temos que dizer não para as coisas da carne, nós temos que sacrificar nossa carne, nós temos que prestar um culto racional a Deus através das nossas atitudes, com o nosso corpo, nossas vestimentas, nosso andar, nosso falar, tudo é um culto a Deus. Não é só ir à igreja, louvar, cantar louvores e cultuar na igreja. É toda a nossa vida. É do acordar de manhã ao dormir à noite, ao deitar à noite. Todo esse dia, tudo que você fez, tem que glorificar o nome do Senhor. Tem que ser atitudes que honram a Deus e que quem olhar para nós veja que Deus trabalha em nossa vida. Veja que nós somos diferentes, nós somos diferenciados, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor nos guiando em todo o tempo. Glória a Deus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Medite nela, porque Deus tem grandes coisas a falar com cada um. Quando a gente lê a Bíblia, o Senhor fala no nosso particular. Não é igual eu ler para você, eu estou lendo, Deus está falando comigo. Eu estou te passando aquilo que Deus está falando para mim. Mas quando você lê no seu particular, Deus vai falar com você. Deus se revela. Ore antes de abrir a Bíblia e fala: Senhor, fala comigo no dia de hoje. E leia a Bíblia. Se você não entender, leia de novo o mesmo texto. Leia quantas vezes for necessário, até você entender cada palavra que o Senhor vai se revelar. O Senhor, Ele quer ser encontrado por nós. O Senhor deseja isso de nós. Ele deseja que nós o busquemos. E quando nós fazemos isso, Ele se revela a nós. Glória a Deus. O Senhor é tremendo. É maravilhoso, é bom demais. Não existe palavras que expressam o significado, o que representa estarmos na presença do Senhor. Os sentimentos que nós temos, as palavras não conseguem expressar. O que eu falo com vocês aqui não é o que exatamente eu estou sentindo, porque as palavras não expressam exatamente o nosso sentimento. A gente procura as melhores para passar, para explicar, mas não é igual. Não é igual você sentir. Não é igual Deus falar diretamente com você. Não é igual você descer na oração e você ouvir Deus falar com você. É tremendo esse nosso Deus. Ele cuida de cada um de nós. Então receba a unção do Senhor no dia de hoje. Receba do favor de Deus na sua vida, para você fazer o extraordinário do Senhor para Deus. O extraordinário de Deus você vai receber. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.